Olá! Hoje vamos estudar as figuras de linguagem. São muitas, você já ouviu falar delas no 7º ano e agora vamos acrescentar outras à lista. Parece difícil, mas não é não. E aí, tá preparado? Vamos começar então pelo eufemismo. Quando utilizamos uma palavra de um sentido mais suave ou conveniente para substituir outra de sentido desagradável, triste ou grosseiro, estamos fazendo uso do eufemismo. Então, resumindo, o eufemismo é o uso de uma palavra ou uma expressão no lugar de outra. Então, para amenizar essa situação, por exemplo, de grosseria, de coisa triste. Então, alguns exemplos. Quando eu digo, você faltou com a verdade, o que eu quis dizer na verdade? Né? Eu quis dizer que você mentiu. Mas para não parecer tão grosseira, tão direta, então eu uso um eufemismo dizendo que você faltou com a verdade. Um outro exemplo é se eu digo que o jovem subtraiu a bolsa da senhora. Como assim subtraiu a bolsa da senhora? O que eu quis dizer com isso? Que ele furtou, roubou a bolsa da senhora? Quando eu digo que alguém partiu desta para melhor, quero dizer o quê? Que infelizmente essa pessoa morreu. Agora falaremos sobre a antítese. Ao utilizar na mesma frase ou em frases próximas duas palavras ou dois pensamentos de sentidos contrários, isso vocês já sabem que a gente sempre conversa sobre a antítese na sala de aula. Então, estamos usando aí a antítese. Essa figura de linguagem é usada para dar destaque a ideias opostas. Mas temos que ter um cuidado para não confundi-la com o paradoxo, porque no paradoxo o enunciado parece ir contra a lógica. Então, a antítese é uma das formas como o paradoxo se apresenta. Então, exemplos de antítese. Então, aqui eu não tenho ideias contraditórias. Eu estou falando sobre a alegria e a tristeza, que são dois sentimentos distintos. Outro exemplo é se eu digo, todos os dias os médicos lidam com a vida e a morte. Então, aqui também eu não fiz nada de contraditório, não disse nada de contraditório. Eu disse que os médicos lidam com vida e morte. Então, aqui eu tenho duas palavras de sentido oposto, vida e morte. Já no paradoxo, como eu já disse agora há pouco, há uma contradição. Então, se eu digo, estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo, esse é um exemplo aí de Carlos Drummond de Andrade, aqui há uma contradição. Como alguém está cego e vê, mesmo arrancando os olhos, consegue ver. Então, aqui há um exemplo de paradoxo. Outro exemplo de paradoxo. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Famosos versos de Camões. Então, se eu digo, é ferida que dói e não se sente, como pode doer e não se sentir? Outro exemplo aí do segundo verso é um contentamento descontente. Ou seja, contentamento e descontente, como pode ter um sentido lógico aí, né? Então, é a contradição que é o sentimento do amor neste poema de Camões. Então, aqui é um exemplo de paradoxo, tá? Então, a antítese são duas palavras com sentidos opostos, mas que não apresentam contradição ali na ideia expressa pelo enunciado. Já o paradoxo, não. O paradoxo mostra ideias contraditórias. Agora falaremos sobre a metáfora, que consiste em utilizar uma palavra ou expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real. Portanto, é bem subjetiva. A comparação e a metáfora são muito parecidas, pois ambas empregam as palavras fora do seu sentido real, usual. A diferença entre elas está no uso dos termos comparativos. Então, a metáfora, ela não usa o termo comparativo, enquanto a comparação, sim. A comparação, então, usa esses termos de conexão para comparar as características entre dois ou mais elementos. E aqui temos um exemplo.
Os olhos dela eram como 2 jabuticabas. Então, repare que aqui eu usei o conectivo de comparação, o como, que poderia ser um feito, que nem, né? Que é uma forma mais informal, na verdade, aí, coloquial, de uma fala. Não é muito bacana na escrita, mas também estaria fazendo uma comparação. Agora, se eu quisesse usar esse mesmo exemplo, transformando em metáfora, como eu faria? Eu teria que tirar esse termo comparativo. E aí ficaria como? Os olhos dela são 2 jabuticabas. E isso não é real. O que eu quero dizer aqui? Né? Na verdade, é que os olhos dela são bem pretos, grandes como jabuticabas. Então, aqui eu usei o como jabuticabas, mas eu também poderia omitir e dizer que eles são jabuticabas. A metáfora, então, é um tipo de comparação implícita, sem o termo comparativo, estabelecendo uma relação de semelhança, usando termos com significados diferentes do habitual. Então, eu já dei o exemplo ali em cima, dos olhos dela são 2 jabuticabas. E aqui eu apresento outro exemplo para vocês. A menina é um doce. Eu não disse que ela é simpática, meiga, como um doce. Eu já afirmei que a menina é um doce. Então, eu tenho outros exemplos como minha amiga é uma fera, fulano é um tigre, fulano é um leão. Então, os animais aí são muito usados nas metáforas, né? Vamos para outro exemplo. Se eu digo que Maria é uma flor, então eu estou comparando com a beleza de uma flor, mas eu não usei o conectivo como uma flor. Eu não disse que Maria é linda como uma flor, bonita como uma flor, tem a beleza de uma flor, né? Eu já afirmei que Maria é uma flor. Se eu digo, meu amigo é um anjo, meu irmão é um anjo, eu quero dizer o quê? Que ele tem um bom comportamento, tem a bondade dos anjos, mas aqui eu já afirmei que ele é um anjo. Então, outro exemplo que eu poderia dar, Marta é uma fera em matemática. Eu quero dizer o quê? Que ela é muito boa em matemática, tem um bom raciocínio, é muito esperta, mas eu afirmei que ela é uma fera na matemática. Então, aqui temos exemplos de metáfora. Deu para entender a diferença entre a comparação e a metáfora? Que é o uso desse conectivo, que faz a comparação, que tem que estar explícita na comparação, já que está usando o conectivo, e implícita na metáfora. Temos aqui agora a personificação, que você também já estudou lá no 7º ano e tenho certeza de que você vai se lembrar dela. É muito presente na literatura, utiliza características humanas, ou seja, seres animados, para atribuir sentimentos, qualidades, ações aos seres irracionais, objetos inanimados. Além de ser um recurso muito utilizado nos textos literários, é muito presente nas músicas e nas expressões linguísticas do cotidiano. Pode ser facilmente encontrada na literatura infanto-juvenil, como por exemplo na fábula. Quem nunca leu, nunca percebeu isso? Na cigarra, na formiga, no macaco, na raposa, no galo, enfim, nos personagens das fábulas, né, que são animais, mas que têm características humanas. O Garfield, que gosta de lasanha, que fala, está sempre tendo atitudes humanas lá nos desenhos, enfim, muitos e muitos outros exemplos que vocês já conhecem. É muito utilizada também na linguagem do dia a dia, com expressões bem populares, como, por exemplo, a cidade pede socorro. A cidade não tem como pedir socorro, são as pessoas que estão pedindo socorro. Mas quando dizemos que a cidade pede socorro, estamos dando características de seres animados para uma cidade que não tem essa característica. Outro exemplo aqui é o carnaval pede passagem. Também o carnaval não tem como pedir, né? Então aqui estamos dando sentido humano do verbo pedir para situações que não têm esse poder de raciocinar, de pensar e de agir, como a cidade e o carnaval. Aqui nós temos outros exemplos para entendermos melhor. O cachorro dizia a todos os seus amigos animais para fazerem silêncio. Então, o cachorro dizer, as ondas beijavam a areia branca da praia. As ondas beijam.
Vamos pensar no sentido de beijar. O que eu quero dizer aqui é que as ondas se aproximavam da areia e ali se encostavam, parecendo um beijo. A cadeira começou a gritar com a mesa. De novo, característica de gritar não é possível se atribuir à cadeira. As folhas bailavam alegremente quando o vento passava por elas. Então, as folhas estavam ali balançando, balançando, para lá e para cá. E aí, algum poeta, alguma pessoa com uma sensibilidade maior, diz que aquele balançar das folhas parecem um baile, ou seja, as folhas estão dançando alegremente. Essa característica de bailar, de dançar, não se atribui a folhas, às plantas, mas o movimento faz lembrar uma dança. O sol amanheceu triste e escondido, né? Então, quero dizer o que aqui? Que o dia amanheceu chuvoso, mais escuro, né? Então, não é aquele dia ensolarado. Então, mas estamos atribuindo a tristeza ao sol, né? Então, isso é uma característica de um humano, não do sol. Agora vamos para a ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pretende ou em satirizar, questionar certo tipo de pensamento com a intenção de ridicularizá-lo ou ainda em ressaltar algum aspecto passível de crítica. A ironia deve ser bem construída para que se cumpra a sua finalidade, pois mal construída pode passar uma ideia exatamente oposta àquela desejada pelo emissor. Veja os exemplos abaixo. Que linda sua atitude! Fez o garoto chorar. Né? Então, aqui está clara a ironia. Como assim a gente pode fazer alguém chorar e ser linda essa atitude? Então, aqui temos um exemplo típico da ironia. Primeiro, eu afirmei que linda a sua atitude. Então, esperávamos aqui um bom exemplo, mas aqui na segunda oração, temos aqui o quê? Fazer uma criança, um garoto chorar, ou seja, essa atitude não foi bacana, muito pelo contrário. Então, aqui a pessoa está sendo irônica ao dizer isso. Outro exemplo aqui é: parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Ou seja, como pode ser um anjinho? Né? Então, esse uso da palavra anjinho foi irônico. Né? Está querendo aqui criticar a atitude dessa pessoa que briga com todos que estão ali por perto. Outros exemplos que podemos dar é: fale mais alto, lá da esquina ainda não está dando para ouvir. O que eu posso entender nessa enunciado aí? Fale mais alto, lá da esquina não é possível ouvir o que você está gritando. Ou seja, a pessoa já deve estar gritando muito. Na verdade, aqui é uma crítica ao volume de sua voz, que deve estar sendo exagerado. Ou seja, deve ser alguma conversa entre duas pessoas e aí essa outra deve estar alterada, gritando, e a outra diz: ué, fale mais alto, lá da esquina não está dando para ouvir. Ou seja, na verdade quis dizer que lá de longe já é possível ouvir o que essa outra pessoa está dizendo. Agora falaremos sobre a hipérbole, que é a expressão intencionalmente exagerada com o intuito de realçar uma ideia. Exemplos: faria isso milhões de vezes se fosse preciso. É um pouquinho exagerado, não é? Milhões de vezes? Jesus! Na verdade, professor geralmente é muito hiperbólico. Quantas vezes um professor não diz: eu já repeti isso 350 milhões de vezes? Ou então o aluno também é bem hiperbólico quando diz: eu estou morrendo de sede, eu preciso beber água. Você não está morrendo de sede, né? Ou então, fulano morreu de rir. Como assim ele morreu de rir? Que triste morte, né? A pessoa gargalhar tanto chegar ao ponto de morrer. Aqui eu tenho outro exemplo. Rios te correrão dos olhos se chorares. Um exemplo aqui de Olavo Bilac, grande poeta. Rios te correrão dos olhos? O que quer dizer aqui? Que ele vai chorar tanto que vai parecer um rio? Um pouco exagerado, né? Outros exemplos que eu posso dar para vocês. Há séculos eu estou esperando esse dia. Como assim há séculos? Senhor, você viveu tanto assim para esperar séculos? Ou então se eu digo: meu Deus, essa caixa pesa 1 tonelada, eu não consigo carregar sozinha.
Será que tem 1 tonelada mesmo? Então, como conseguiram colocar perto de mim assim? Eu acho que está um pouquinho exagerado. Bom, então a hipérbole é isso. É quando intencionalmente se usa uma expressão para mostrar o realce dessa ideia, a importância talvez dessa ideia. Então aqui, como eu já disse, né, morrer de rir, chorar de rir, não, mentira. Chorar de rir pode ser que em alguma situação a gente chore sim, né? Mas morrer de sede, já falei 380 mil vezes. Minha mão vai cair de tanto escrever. Olha que exagero. Agora aqui temos a aliteração. Sobre a aliteração, você já ouviu falar? Eu acho que não, mas vamos lá. É uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de som, pois mostra a repetição de fonemas consonantais no enunciado. Então, fonemas de consoantes. Isso significa que esses sons podem ser parecidos ou iguais e geralmente estão localizados no início ou no meio da palavra. A aliteração produz um efeito sonoro interessante, marcando o ritmo e sugerindo alguns sons semelhantes às palavras que compõem o texto. Sendo assim, é um recurso linguístico muito utilizado nos textos poéticos para enfatizar determinado som, oferecendo maior expressividade ao texto. Enquanto a aliteração, como já foi dito, é a repetição de sons consonantais, temos a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. Então aí teremos repetições de sons de vogais: a, e, i, o, u, an. Exemplos de aliteração: chove chuva, chove sem parar. Um trechinho aí da música de Jorge Ben, que está aqui repetindo o fonema, o som sh, o ch, chove, chuva, chove, né, para representar aí o barulhinho da chuva. Então temos aí o exemplo da aliteração. Já a assonância, como detalhado ali em cima, que é a repetição de vogais, nós temos aqui um trechinho de um poema de Cecília Meirelles. A ponte aponta e se desaponta, tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e pinta por pinta. Além da aliteração, porque aqui também tem bastante T, né? Ponte aponta, desaponta, tontinha, tinta, ponto, pinta. Temos também o exemplo da assonância. Onte, então som on, de ponte, aponta, desaponta, tontinha, tenta, limpar, tinta, ponto, pinta. Então temos alguns sons vocálicos e consonantais aqui, né? O on, in, em, o a aparece aqui também algumas vezes, assim como já dito o som do T, né, que também aqui é o exemplo da aliteração. Temos aqui mais alguns exemplos de aliteração. Leva-lhe o vento a voz que ao vento deita. Então, olha só. Leva, vento, voz, vento. Então, temos aqui o som consonantal da letra V, né? Vento, né? Dá uma representação aqui do vento. E o famoso rato roeu a roupa do rei de Roma, ou seja, a literação, repetição aqui do R. Outro, quem com ferro ferre, com ferro será ferido. Também aqui, exemplo de aliteração, letra F. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Então, o som do... Vou deixar para você. O que será que está sendo repetido aqui? E aí, tá tranquilo até aqui? Bom, se você aguentou até aqui, entendeu tudo que eu tenho certeza, e depois você também pode ouvir novamente, ler novamente, vamos à última figura de linguagem que estudaremos hoje, que é a anáfora. A anáfora ocorre por meio da repetição de termos no começo da frase ou dos versos. Bom, só para relembrar, olha só.
3 figuras de linguagem começam com A, que foram faladas hoje, hein? Aliteração, assonância e agora anáfora. A anáfora, então, é a repetição de termos no começo. Então, olha só, é um recurso estilístico muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, com o intuito de intensificar uma expressão. E aqui nós temos o exemplo de uma famosa música interpretada por Daniela Mercury. Não sei, não é da sua época, talvez você não conheça, mas a professora aqui conhece, hein? Vou até cantar o trechinho para vocês, porque para mim é difícil ler isso aqui. Então eu vou cantar, tá bom? Não liga não, eu tampo o ouvido e só lê, tá bom? Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, quando chegou carta abri, quando houve Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei, quando me chamou eu vim, quando dei por mim estava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. Nossa, que sacrifício. Ufa, sobrevivi. Não é para virar meme, hein? Bom, é só para vocês entenderem aqui que a música inteira, na verdade eu coloquei só um trecho, mas ela inteirinha começa com essa conjunção aí de tempo. Quando. Coloquei aqui, cantei para ficar mais fácil de você entender que a anáfora é essa repetição no início, né, dos versos ou das frases para intensificar. Então aqui, ó, a música inteira fala sobre o tempo. Tudo começou quando a pessoa amada apareceu aqui, né? Então, a aliteração, repetição das consoantes, assonância, repetição vocálica e a anáfora é a repetição da palavra no início dos versos ou das frases. Tranquilinho? Bom, então aqui eu coloco os sites, né, que eu pesquisei, que eu utilizei alguns exemplos, para mostrar para vocês aqui alguns exemplos de sites que vocês podem também pesquisar conteúdos para estudar, pois são confiáveis. E tenho aqui o último slide, que é para mostrar para vocês um exercício que eu vou deixar aqui. Na verdade, eu vou ver se eu respondo ou se eu não respondo. E aí? Que figura de linguagem estamos usando aqui nessa charge? Quando ela diz, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. O que será que ela quis dizer aqui? Ela não é fofoqueira, ela é produtora de biografias orais não autorizadas. Isso quer dizer o quê? Que ela está falando da vida alheia? É isso? Então, será que foi feito aqui ela fez um rodízio de palavras para poder não dizer que ela é fofoqueira, para amenizar a situação? E aí, que figura de linguagem ela utilizou aqui? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Quem respondeu? Bom, vou dar 3 opções. Ela utilizou aqui eufemismo, personificação ou hipérbole? Tranquilinho, né? Ela usou eufemismo, ela não quis dizer que ela é fofoqueira, ela é apenas uma produtora de biografias orais não autorizada. Hoje, das 2h10 até as 3h30, eu estarei no chat interativo do LMS. E a partir das 3h40 até as 4h20, estarei no Zoom, que é uma ferramenta que vocês têm instalado aí no iPad, e nós vamos poder conversar ao vivo, certo? Beijo!